tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou começar sem pedir like, sem pedir inscrições, simplesmente porque é o vídeo mais impactante que eu vou botar aqui no canal. E se você gostar, você deixa seu like, se inscreve, se não gostar, beleza, qualquer dúvida, bota nos comentários, mas só quero que saiba que a forma que você tem de me patrocinar é deixando o like. Mas vamos lá, por que você foi enganado a vida inteira, assim como eu e quase todos nós? Tem um dado estatístico que mostra que 98% da população mundial é dominada e 2% dominam. Mas aí você pensa, mas só dominar e ser dominado, isso não tem muito a ver comigo, talvez eu não tenha esse perfil de dominar ninguém. Não é isso. O que acontece? A minha história de vida, não estou aqui para dar exemplo para ninguém, não estou aqui para ser estereótipo, arquétipo de ninguém, não. Só estou mostrando as coisas que me limitavam e eu não sabia como desbloquear até que eu conheci pessoas, e é esse que é o sentido do vídeo. O que acontece? Inicialmente a gente nasce, cresce e evolui pegando coisas dos nossos inconscientes e colocando no nosso dia a dia. Como por exemplo, vou citar um exemplo básico, as pessoas falam que tem medo de falar em público. É mentira, ninguém tem medo de falar em público. E por que eu falo que ninguém tem medo de falar em público? Porque as pessoas têm medo de ser julgadas, de serem julgadas em público e não medo de falar em público. Aí falar, mas Douglas, o que isso tem a ver com ser enganado? Vamos lá, a gente nasce, cresce ouvindo várias coisas nos nossos dias. Primeiro, a gente tem que ser bom aluno, é o aluno que tira notas boas, a gente tem que ser bons filhos, seguir os padrões que os pais determinaram para você, que é o quê? Muitas vezes é trabalhar num emprego só, muitas vezes não é ter troca-troca de empresa, você ter um fixo ao invés de um variável, não correr muitos riscos, não ter muitas aventuras. Esse é o primeiro erro. Os pais normalmente prejudicam tentando ajudar. A gente sabe que tentando ajudar nenhum pai quer mal do filho e nem necessariamente isso é mal, isso é só um ponto de vista diferente que eu tô falando que eu fui enganado. Por quê? Meus pais viveram numa era que tinha escassez de emprego, então você realmente tinha que viver esse amor pela empresa, você ficar num lugar só que isso foi pós-revolução industrial e não agora. Então foi o primeiro ponto que eu me vi sendo enganado, que eu tinha que desconstruir. E não é enganar que meus pais queriam me ludibriar, não, eles estavam passando a realidade deles para mim, que era completamente diferente, e eles não entendem essa diferença hoje de geração. Eles acham que ainda o que é certo é botar dinheiro na poupança, o que é certo é ter um emprego só. Então foi a primeira coisa que eu tive que desconstruir. Segunda coisa, se eu fosse o aluno perfeito, tirasse todas as notas excelentes, eu seria melhor de conhecimento ou pior de conhecimento? Aí que vem o ponto, a gente avalia só o QI, que QI é a capacidade que a pessoa tem ali de executar tarefas. Só que existe o QE, que é o coeficiente emocional, que é o quanto que você coloca a sua cabeça para trabalhar ali com aquele conhecimento que você tem. Então muitas vezes alunos que têm QIs altos são muito ruins em várias outras frentes da sua vida, tanto na parte emocional, tanto na parte de atitude, na parte que você tem que ter uma destreza para você assumir alguns riscos que a vida proporciona para você. Então foi outra parte que eu fui enganado, achando, gente, eu tenho que estudar muito, eu tenho que fazer muita coisa para ser alguém na vida, e na verdade não. Minha principal virtude que eu tive que desconstruir foi justamente sair da caixa. As pessoas que estudam todos os materiais da escola, do começo ao fim, eles ficam regrados ao que a escola passou. Ele não consegue ver do lado e nem do outro. Assim acontece com as instituições religiosas também. As instituições religiosas, cada um no seu ponto, não quero entrar em nenhuma, nem julgar nenhuma, mas cada uma mostra um ponto de vista fixado, sem muitas vezes mostrar um todo, que poderia até trazer a paz de várias religiões, né? Vários povos. Então esse ponto de vista desconstruído me ajudaram a enxergar vários pontos na minha vida hoje. Então esse já é um outro ponto de desconstrução. Uma coisa que a gente às vezes acha que não faz sentido é todos os nossos pensamentos inconscientes em relação às nossas características que pessoas colocaram na gente. Igual, por exemplo, você ouve aquele familiar, aquele parente falando, você é isso, você é aquilo outro. Isso você pode pensar que não entra na sua cabeça, mas sempre quando aparece um obstáculo, isso volta para você. Foi uma coisa que eu tive de desconstruir. Por quê? Eu contei um pouco da minha história aí, de ser aluno, você ter os ensinamentos dos pais, tudo isso eu tive que desconstruir até para sair de casa e me tornar um pouco melhor.
Aí fala, mas aonde entram os familiares nisso e os conceitos? Hoje, a gente, por exemplo, acha que a gente por exemplo, eu sou educador físico de formação, tenho MBA em formação em gestão empresarial e, teoricamente, eu posso falar, eu sou isso. Na verdade, eu não sou, eu estou, que pode acontecer qualquer coisa e eu não ser mais isso. Então, esse é um estado passageiro, que isso é que a nossa geração não tem a destreza de trocar. Se você, muitas vezes, com 18 anos, decidiu que você vai ser médico e com 25 você virou médico, muitas vezes você não tem a oportunidade de trocar e ter essa desconstrução. Nessa parte eu falo, eu também fui enganado, porque eu acreditava até os meus 24 anos que eu tinha que seguir os moldes, formar pós-graduação, mestrado, doutorado, trabalhar a vida inteira naquela vida que eu achava que era bom pra mim, porque é o que todo mundo falava. Mas se todo mundo falava e todo mundo fazia, todo mundo estava na média. Eu não queria ser a média, eu não queria estar no mesmo bolo que esse pessoal. Então eu tive que desconstruir também esse estereótipo de pessoa bem-sucedida que foi incutida para mim, junto com os conceitos que eles incutiram em mim, que é o conceito de você é isso, você é aquilo outro. E isso, se você não desconstrói, te limita. E eu falo que te limita porque te limita mesmo. Hoje, se você tem alguma pessoa, eu vou citar o meu caso pessoal, que para exemplificar bem. Eu casei em 2018 e eu performei muito mais após 2018 do que o resto da minha vida inteira. Mas eu não performei relacionado a o que minha mãe fazia dentro de casa, quando saí de casa. Não foi isso. É porque, na verdade, você fica com medo de errar para não mostrar suas frustrações para sua mãe, no caso, era a minha realidade. E isso me limitava a fazer coisas que eu achava que ia dar certo. Eu poderia errar, mas eu ia aprender se eu errasse. E hoje, eu falo que eu tenho essa oportunidade de fazer isso por mim. Eu bato no peito e falo, se eu errar, eu vou errar, mas eu vou fazer. Se eu tiver que quebrar a cara 10 vezes, eu vou quebrar e não vai ter ninguém para me julgar. Tem minha esposa e tal, mas é uma outra, ela não carrega todas aquelas características que desde a infância sua mãe carrega. Eu não estou falando que as mães são ruins, não, eu estou falando que às vezes nós somos limitados por conta dos nossos pensamentos relacionados a tudo que foi falado na nossa vida. Então esse ponto que eu falo de desobstrução da mente foi uma coisa que eu aprendi com o Pablo Marçal, não sei se todos conhecem aí. Foi um cara que eu estudei bastante sobre o que ele fazia, li os livros dele, vi um pouco do trabalho dele e comecei a estudar sobre desbloqueios da mente. Fiz curso de PNL, coach, mastermind, que são coisas que se trabalham um pouco a mente, só que isso, na verdade, te dá o conhecimento sobre o assunto, só que não desbloqueia a sua própria mente. Você tem alguns estalos que falam, putz, por que eu fazia isso? Por que eu fazia aquilo? Por que eu tornava, através de uma frase que alguém falava, eu me tornava tão reativo? Por que tal pessoa falava que você não ia ter sucesso e você ficava na sua cabeça com aquilo e muitas vezes você ficava mal e não performava? Por isso, o ambiente tem que ser altamente produtivo. Hoje eu tenho meu QG, que é isso aqui, de produção. E eu me tornei muito mais produtivo depois que eu casei por conta disso. Eu tenho meu espaço, eu tenho minha cabeça tranquila para pensar no que eu quero, sem meus estereótipos criados por terceiros. Pode ser pai, mãe, irmão, tio, tia. Então isso é um fator limitante na vida de muita gente que muitas vezes não sabe como desbloquear. Tem um outro conceito também que eu aprendi depois que eu comecei a fazer faculdade de economia, lidar com investimentos, que foi o seguinte, eu sempre corri muito atrás do dinheiro. Depois eu descobri que o dinheiro sempre ia correr mais do que eu. Então não adianta, quanto mais eu corria atrás dele, mais ele corria atrás de mim. Esse é um ponto que o Pablo Marçal fala muito e ele explica muito metodicamente como funciona a relação, tem que ser a relação com o dinheiro. E uma outra coisa era que eu achava que tempo era dinheiro. Então a minha relação com o dinheiro eu sustentava na corrida atrás dele e achando que tempo era dinheiro. E na verdade não é. Tempo, na verdade, é vida. Porque ele cita uma passagem que é muito boa na vida dele. Você aprende que tempo não é dinheiro quando você tem filho, que é uma coisa que demanda muito tempo seu, você não ganha nada com ele, só que a satisfação que você tem em perder seu tempo com ele é muito maior do que qualquer dinheiro que venha. Então é aí que esse conceito de tempo é dinheiro, ele quebra.
e foi um ponto que eu tive que desconstruir da minha mente, porque às vezes a gente trabalha, a gente troca tempo por dinheiro, nossa vida é assim, a gente trabalha por hora, a gente ganha por hora, e muitas vezes isso limita a gente. Quando eu comecei a trocar produtividade pelo salário, foi a melhor coisa do mundo, porque eu não tenho que estar ali preso 8 horas por causa de uma CLT, sentado, sem produzir, só para cumprir 8 horas. E essa foi a parte da desobstrução que eu também falo que eu fui enganado. Às vezes a gente acha que ficar sentado para trocar 30 dias de trabalho por 30 dias de trabalho por 5 dias de salário é o que vai fazer a gente feliz, e não é. Eu era servidor público, efetivo, salário bom, larguei tudo, porque não me fazia bem, Eu fui chamado de louco por várias pessoas, até eu conseguir um rendimento muito maior, eu ter uma vida muito mais sólida saindo do emprego público. Porque pensa, você trabalhando em um lugar ruim, você começa a não ter cabeça nem para gastar seu dinheiro, nem para aplicar seu dinheiro, nem para fazer nada com seu dinheiro. Porque você não tem cabeça. Você não tem cabeça. Às vezes as pessoas pensam que só a cabeça isso não importa, é frescura e tal. Importa sim, para você se tornar um ser humano produtivo, para você se tornar um ser humano perspicaz, para você se tornar um ser humano que tem um pouco de alma para viver, você precisa ter uma cabeça tranquila, chegar num ambiente tranquilo, você ter uma casa tranquila, você ter um emprego tranquilo. Se o emprego estiver fazendo mal, cara, troca, desconstrói isso da sua cabeça. As pessoas têm dificuldade de desconstruir por todo o passado que foi gerado desses conceitos e preconceitos que criaram na cabeça de vocês. Então, por favor, desconstrói. Isso eu estou falando no momento que a gente está vivendo uma pandemia, porque foi um momento que eu senti para fazer essa reflexão, até um desabafo sobre a minha vida. Que às vezes as pessoas pensam, o fulaninho chegou lá por alguma coisa, fulaninho chegou lá por outra coisa. Ninguém sabe realmente os bastidores, que foi só eu que passei os bastidores. Então esses meus bastidores me fizeram muito mais forte. Hoje eu posso falar uma coisa de coração para vocês. Eu não tenho medo de cair. Pode vir 500 pandemias, eu vou me reerguer de alguma forma, porque eu já caí várias vezes, eu já aprendi com minhas quedas, eu já quebrei a cara. E eu falo isso pelo seguinte ponto. Eu desconstruí muita coisa na minha vida. Eu não me deixo abater por conceitos que pessoas têm de mim. Eu não deixo me abater por conceitos que parentes têm de mim. E eu não deixo me abater pelo que as pessoas muitas vezes formam ali aquele senso comum sobre a minha pessoa, porque eu sou altamente mutável e eu estou em um processo de renovação diário. Como vocês podem ver, eu tenho uma prateleira aqui de livros que eu leio diariamente. Então eu aprendo muito com leitura, aprendo muito com pessoas que me inspiram, eu tento me aproximar de pessoas que eu acho que são importantes para mim, para crescer nos pontos que eu quero crescer. E não chegar, eu quero me juntar com fulaninho de tal porque ele está na balada. Não gosto disso, eu não quero crescer em balada. Eu quero crescer em inteligência emocional, eu quero crescer em espiritualidade, eu quero crescer em gestão, eu quero crescer em gestão financeira, eu quero melhorar negócios. Eu tenho que me juntar com empresários, tenho que me juntar com diretores, com pessoas que entendem espiritualidade. Então é esse o ponto que muitas vezes a gente deixa passar na nossa vida por acreditar em tudo que foi passado na nossa vida. Que é o quê? Você tem que estudar, ler sempre as mesmas matérias, fazer sempre as mesmas coisas, tomar sempre os mesmos cuidados. Se fosse assim, se você executasse tudo que você ouviu na sua vida inteira, eu te juro, você não pularia uma amarelinha, porque você poderia torcer o pé e o tempo estava aberto, você poderia pegar uma insolação sem protetor solar, ou se tivesse um sereno, você ia gripar, então você não sairia de casa. Você ia ser um funcionário extremamente mediano, porque você ia aprender que só existe certo e errado, que foi o que o modelo acadêmico te mostrou. Existem 4 perguntas erradas e uma certa, ou 2 certas e uma errada, enfim. Esse ponto não é igual à vida. A vida você tem que julgar o que é certo e o que é errado, sabendo que o certo pode ser errado e o errado pode ser certo, dependendo do ponto de vista. E é essa quebra dos padrões sociais que fazem aqueles 2% que eu citei no começo do vídeo dominarem os 98%. Porque no final das contas, as pessoas que estão acima em termos de gestão, de poder mesmo, elas conseguem dominar as outras por conhecer as ferramentas que levam isso para frente. Como você vai desconstruir a mente de uma população inteira? Você não consegue, é mais fácil doutrinar e tirar proveito dela. E é assim que acontece com esses 2%. E na verdade esses 2% não necessariamente dominam. Esses 2% pode ser muitas vezes desbloqueados só.
Então tem pessoas que estão muito bem, em nível de espiritualidade tremendo, que não se abatem por nada, que eles se enquadram nesses 2% e não são líderes, gestores, nada. Eles só estão nesses 2% por terem conseguido desbloquear a mente e viver a plenitude do que é ser feliz, do que é achar o seu propósito de vida e o que é conseguir ter realmente um caminho para a sua vida sem ser um caminho que foi traçado por pessoas desde o seu nascimento. Que você tem que nascer, crescer, arrumar uma esposa, casar, se formar, pagar boleto e morrer. Então quando você quebra esse padrão, você vai ver que por sua cabeça, por seus desbloqueios, você vai se tornar muito melhor. E com isso, pessoal, eu termino esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e peço o like, pessoal, é para você patrocinar. Você tem a oportunidade de patrocinar o meu vídeo gratuitamente. Só deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu, pessoal, até a próxima!